E falando nessa questão de lista e sobre, não na comissão técnica, mas sim de jogadores, tem um nome que ganha muita força com a vinda do Ancelotti, que é do Já sei Casemiro. quem é. Casemiro. Casemiro. Inclusive, eles tiveram algumas conversas. O Ancelotti não ligou para o Casemiro para falar, e aí, me conta tudo da seleção. Mas foram conversas naturais, no sentido assim de, poxa, a grandiosidade do Brasil, da seleção brasileira, o nível dos jogadores, que ele conhece, os do Real Madrid, mas falando de uma coisa mais global, assim, né, mais inteira, e existe a possibilidade do Casemiro voltar, essa chance é muito grande. O Casemiro, para quem não sabe, tem uma relação muito grande com o Ancelotti, e é uma relação que vai além do campo. Dentro de campo, no dia a dia do Real Madrid, era o cara de confiança do Ancelotti. E fora do campo, um amigo onde trocam ideias. Então, eles se falaram mais de uma vez nesse processo todo de seleção brasileira, esse último recente. Então, assim, há a expectativa de uma volta do Casemiro, que tem jogado razoavelmente bem. Não, ele voltou a jogar bem no Manchester. O Manchester faz a pior campanha dele desde que foi rebaixado em 74. O Manchester United está em 16º lugar no campeonato inglês. O Tottenham também faz a pior campanha desde que foi rebaixado em 77. Está em 17º. Mas o Casemiro voltou a ter importância com o Rubem Amorim. Isso é fato. Ele voltou a jogar bem, voltou a fazer gol. Tanto que o Casemiro se falou... Pode ganhar a Liga Europa. Pode ganhar a Liga Europa. E tanto se falou que o Casemiro ele iria para o mundo árabe, iria para o Nasser com o Cristiano Ronaldo e tal. Mas não, o Casemiro não tem nenhuma pretensão ou negociação aberta para ir para a Arábia Saudita agora. Tem um ponto que eu acho muito importante para entender desse papel. O Ancelotti vai ser o quarto técnico brasileiro, o quarto técnico estrangeiro da história da seleção. São experiências curtas as outras. O uruguaio Ramon Platero foi técnico por 5 jogos em 1925. O Joreca, português, foi técnico compartilhado com Flávio Costa por 2 jogos em 43. O Firpo Nunes, técnico argentino, foi técnico em 1 jogo em 65, porque era técnico do Palmeiras e o Palmeiras representou a seleção. São as 3 experiências. O que eu acho mais importante do que o Casemiro tem um peso para o Ancelotti, como o Ancelotti teve para o Arrigo Sacchi, de quem ele foi assistente na Copa do Mundo de 94. Conversei com o Arrigo Sacchi agora há pouco por telefone, 20 minutos. Grande conversa. Mas assim, o Ancelotti não pode ser para o futebol brasileiro. O Ancelotti tem que ser para o futebol brasileiro o que o Ostapenko foi para a ginástica brasileira. O Ancelotti não pode ser para o futebol brasileiro o que o Rubem Manhano foi para o basquete brasileiro. Quando o Brasil contratou o Rubem Manhano em 2010, você falou, contratamos o maior técnico do mundo. O técnico que ganhou a Olimpíada pela Argentina. Medalha de ouro nos Jogos Olímpicos pela Argentina. 15 anos depois da chegada do Manhano, quem é o técnico da Seleção Brasileira de Basquete? Quem joga na Seleção Brasileira de Basquete? O que acontece com a Seleção Brasileira de Basquete? Não foi a contratação do técnico estrangeiro que mudou o basquete brasileiro. A ginástica, sim. A ginástica brasileira, sim, mudou a partir da chegada de um técnico estrangeiro. Então, o que você precisa ter, e isso depende muito da questão política do Edinaldo, que é o que a seleção brasileira vai fazer a partir disso, né? A gente tem um escândalo que é o ministro que assinou a liminar para a permanência do Edinaldo na presidência da CBF, ser o fundador de um instituto comandado pelo seu filho, que tem uma sociedade com a CBF Academy. A CBF Academy tem essa sociedade há 2 anos, mas a CBF Academy vai fazer 10 anos em 2026. E a CBF Academy não formou. O Fernando Diniz passou por lá, o Renato Gaúcho sentou na cadeira para assinar nota, mas a CBF Academy não formou um técnico no Brasil. O Ancelotti precisa ser esse cenário. É perfeito você contratar o maior técnico, o técnico mais vitorioso, o único técnico vencedor das 5 grandes ligas da Europa, o único técnico campeão 5 vezes da Champions League. Mas você precisa fazer disso uma fronteira para uma nova fase, em que você forme no Brasil técnicos de uma escola brasileira
que forme técnicos brasileiros, sejam nascidos na Itália, na Espanha, na Argentina, no Brasil, em Salvador, em Porto Alegre, em São Paulo, no Rio de Janeiro, não importa. Mas aqui precisa ser uma escola. O Brasil é uma escola de futebol. Então ele precisa ser uma escola de futebol. Então o Brasil precisa formar uma escola de futebol. E para isso, pode perfeitamente pedir socorro para um técnico italiano. Só que tem que ser um processo de virada de chave. O Ancelotti tem que ser o ponto de partida para formar o Casimiro como próximo técnico, o Juan como próximo técnico, a próxima geração. O Paul Clement como próximo técnico, não importa se for inglês, italiano, espanhol, não importa. Importa que seja uma escola que nasça no Brasil. Mas eu tenho dúvida se a CBF está preocupada com essa transformação completa, né? Basta você ver o acordo que foi fechado com o Ancelotti. É um acordo até o final da Copa. Então, assim, obviamente, o que eu ouço ali na CBF, desde o começo, quando a gente começou a trazer as apurações de que já estava fechado, que tinha um acordo verbal e tudo mais, de que seria uma maneira de você pensar um grande treinador como o Ancelotti, dar a ele a Copa do Mundo com a seleção brasileira, num contrato, e depois, já nesse meio tempo, planejar um outro contrato maior com outro ciclo de Copa. E aí seriam 4 anos, a renovação. Então, essa é a ideia. E aí, eu entendo o que o PVC está falando, mas isso teria que ser num segundo momento. Porque esse primeiro momento, a seleção brasileira traz um grande nome, mas traz um grande nome de maneira emergencial. Para tapar um buraco, para resolver um problema. Um grande escudo, né? É um senhor escudo, é um exército inteiro, né? Não é nenhum escudo. Mas ter essa ideia de que é uma virada de chave para novos técnicos, como o PVC está falando, é um segundo momento. O que não pode acontecer é o que aconteceu com o basquete. É você falar, não, como era mesmo o nome do técnico campeão olímpico que foi técnico da seleção brasileira de basquete no Rio, na Olimpíada do Rio? Ah, era o Manhano. Pô, era o técnico da seleção argentina que ganhou a Olimpíada em Atenas. E no Brasil aconteceu o quê? No futebol feminino também dá para traçar esse paralelo quando vem a Pia. Ela representava isso, esse grande nome do futebol mundial que viria para transformar. E depois não foi isso que aconteceu. Daí tem questões, você pode discutir o trabalho dela também, não só da CBF, mas foi todo um conjunto de fatores que fez não funcionar. E aí agora a seleção feminina tem um outro técnico, o Arthur Elias. Ô, Igor, dentro disso que a gente está falando aqui, né, dessa transformação, desse outro ciclo, né, de uma maneira muito mais profunda da seleção brasileira, como ela deveria ser vista e ser trabalhada, mas a gente sabe que não é bem assim. Você estava falando inicialmente, né, sobre essa pressa de trazer o Ancelotti, até pelo momento político que o Edinaldo vive. Que peso que essa vinda de um nome dessa grandeza, de uma estrela do futebol mundial, pode aliviar para o lado do Edinaldo em todo esse processo que a gente vem acompanhando, a questão da veracidade ou não da assinatura do Coronel Nunes? Qual que é o peso em que isso pode impactar? Porque o Ancelotti está chegando, mas a gente tem que ver também se o presidente vai permanecer, né? Então, curioso, né? A gente estava na expectativa de que hoje acontecesse a audiência aqui no Tribunal de Justiça do Rio, já estava eu com minha mochilinha pronta para sair de casa, quando saiu um despacho lá do desembargador responsável pelo processo aqui no tribunal, dizendo que recebeu uma petição, e nessa petição foi uma petição enviada pelo diretor jurídico da CBF, né, com a informação de que a família do Coronel Nunes informou ao pessoal lá que está acompanhando o processo e, consequentemente, ao juízo, que ele não poderia participar da audiência hoje, não estava em condições para isso. Justamente no dia em que o Ancelotti é anunciado, tem um outro anúncio, que foi justamente esse, né? Esse anúncio poderia, talvez, trazer uma situação mais clara para essa questão da assinatura, né? A gente tem falado desse tema aqui já em alguns programas, é um tema um pouco complexo de entender por conta do tamanho dessa novela, maior ainda do que essa da contratação do técnico, mas o fato é, questiona-se a assinatura do Coronel Nunes no acordo que apazigou a briga em relação à eleição do presidente Edinaldo Rodrigues, a primeira, em 2022, porque considerando que tem um laudo de 2023 dizendo que ele está com um déficit cognitivo, né? Esse laudo foi dado pelo próprio médico que é responsável pela comissão médica da CBF, o Dr. Pagura.
E aí, beleza, diante desse déficit cognitivo do Coronel Nunes, teria ele condição de assinar um acordo que vai pacificar a briga em relação à questão eleitoral na CBF? Essa é a dúvida, e por isso que tinha sido marcada, né, para hoje, 2 horas da tarde, essa audiência aqui na Justiça do Rio, só que, como eu falei no início da discussão aqui toda, a família informou que o coronel não poderia comparecer. Ou seja, essa situação da assinatura ainda está uma grande interrogação. A CBF diz, externamente até na nota que ela divulgou já na outra semana, que não tem nada, que o acordo foi totalmente feito de forma correta e tal, só que a interrogação está aí e essa situação médica e clínica do Coronel Nunes agora aumenta esse questionamento em relação a esse assunto. Amanhã, o presidente Edinaldo convocou uma reunião com os presidentes das federações estaduais para abordar justamente essas questões políticas que estão rondando a entidade. Inclusive, seria amanhã o plano inicial da CBF para anunciar o Ancelotti, tá? Mas hoje, com o vazamento de notícias lá na Europa, a CBF acelerou as coisas e anunciou o técnico hoje mesmo. Então, amanhã seria a ocasião, e a reunião por enquanto está mantida, né? Que o Edinaldo vai sentar diante dos presidentes de federação, esclarecer algumas coisas nesse âmbito político, para tentar acalmar quem de fato segura ele e sustenta ali, que no final das contas pode vir comissão de ética, pode vir justiça, mas no âmbito da CBF é a Assembleia Geral formada pelas federações que segura o presidente. Então, o Edinaldo vai prestar essa conta amanhã para o presidente de federação para tentar explicar esse cenário que não está completamente resolvido, não é só a vinda do técnico que vai trazer a paz, a tranquilidade, os passarinhos, o canto dos passarinhos na CBF, a água correndo, tudo lindamente na entidade, longe disso, mas é um passo importante, como eu falei no início, né? Só que ainda tem essa questão, principalmente porque o Coronel Nunes não apareceu na audiência de hoje. Não, e assim, só para complementar a questão do Casemiro, dessa questão que é natural que ele viva essa expectativa pela bola que ele está jogando, isso é um ponto. E segundo que, assim, não está acordado que o Casemiro vai ser convocado através dessa conversa que eles tiveram. Mas é só para deixar isso bem claro. Bem claro. Gente, vocês não vão entender errado, né? Ninguém tá falando aqui que Casemiro o primeiro convocado de Ancelotti. Não é isso. Ô, Thiago, aí eu fico pensando também pelo lado do Ancelotti, né? Também tem o lado da seleção brasileira e o dele. Ter um Casemiro, por exemplo, é um cara que não só agora voltou a jogar muito bem, mas é um pilar, né? É um cara que é uma estrutura e um cara que é um líder. Ele também vai precisar de bases ali para chegar nesse terreno que é novo para ele. Então, vai mudar de país, vai morar no Brasil, um país que ele não conhece, ele vai conhecer a cultura. Isso já é interessante, né? Já é um mergulho aí mais profundo. Ele morando aqui já vai entender melhor o que é a seleção brasileira, o que é o povo brasileiro, o que é a torcida, como é o Brasil. Vai morar no Rio de Janeiro, vai entender o Rio de Janeiro, isso já é interessante. E aí, pensando como é que ele vai ter esses primeiros passos também. Essa primeira convocação, eu imagino que seja pela lista que já foi previamente, pelo menos, elaborada pelo Rodrigo Caetano e pelo Juan. Eles estavam fazendo esse trabalho, né? Até porque o Ancelotti vai ter muito pouco tempo de trabalho. Ele deixa o Real Madrid no dia 25, certo? Depois do jogo contra o Real Sociedad. E no dia seguinte já tem convocação. Então, ele também está chegando num terreno novo, né? Também tem tudo isso. Sem dúvida, Luiz. Ele chega no terreno absolutamente novo, inclusive o tempo de adaptação é muito pequeno, né? Vai ter aí, ele chega no dia 26, né? Vai ter 10 dias até o primeiro jogo, é tudo muito rápido. A pré-lista deve ser mesmo essa lista confeccionada pelo Juan e pelo Rodrigo Caetano, que é aquela lista ali com 50 jogadores, né? Então é bem difícil você deixar de fora dessa lista alguém que seja convocado. É uma lista que deve ser até bem parecida com a última que foi divulgada, claro, com a parte aí algumas lesões, algumas voltas de jogadores, enfim, mas o Ancelotti deve ter essa primeira lista para ele trabalhar e, embora a gente pense que o Casemiro não está convocado só por ter essa proximidade com o Ancelotti, o colega italiano me acaba de escrever aqui, perguntou para mim quem eu achava que seria o primeiro time do Ancelotti, que, aliás, é um exercício que é dificílimo fazer, porque a gente não sabe, por exemplo, quem seriam os laterais do Ancelotti, a gente não sabia nem quem eram os laterais do Dorival, né? Mas o que eu falei para ele foi que o Casemiro é um nome muito forte, o Vinícius, o Rodrigo, por mais que não que tenha perdido um pouco de espaço nessa reta final do Real Madrid, também é um nome muito forte. Acho que o Ancelotti vai procurar amparo em jogadores que trabalharam com ele e que já não são mais, né, que são ex-jogadores, e aí a gente pode falar
de Kaká, de Cafu, enfim, jogadores que têm uma proximidade com ele, ele deve procurá-los informalmente, com certeza, mas existe a possibilidade também de que esse perfil de ex-jogador brasileiro que tenha trabalhado com ele ou que tenha tido um contato com ele possa ajudá-lo também com alguma função aí numa comissão técnica, enfim, isso a gente deve saber nos próximos dias, mas é isso, o Ancelotti ele vai procurar referências, né? Existia uma história de que talvez ele ficaria em Madrid, enfim, porque a filha dele está estudando aqui, enfim, tem a família muito arraigada já na capital espanhola, mas o Ancelotti deve ter conversado, né, com pessoas nesses últimos dias e essa ideia que ele tinha há algumas semanas foi descartada, né? O Ancelotti não vai, como diria a história do Fora Valdemar, ele não vai comandar pelo telefone, né? Ele vai estar aqui batendo ponto na CBF e vai estar, enfim, bem inserido mesmo na cultura do futebol brasileiro. Vai precisar da ajuda, sim, de pessoas como o Casemiro, como o Hernan já citou, e também desse perfil dos ex-jogadores. Para ele, Luísa, também a gente fala muito da importância da chegada do Ancelotti para a seleção brasileira, mas vendo pelo lado dele, a importância da seleção brasileira para a carreira dele também é muito grande. O Ancelotti ele tem uma temporada, a desse ano, de 13 derrotas no Real Madrid. Só para a gente comparar, na temporada passada o Real Madrid perdeu 2 jogos. Esse ano ele perdeu os 4 jogos para o Barcelona. É algo que não acontecia desde a temporada 82-83. O Real Madrid perder 4 jogos para o Barcelona, numa época que o craque do Barcelona era o Maradona. Então, assim... E o campeão espanhol era o Atlético Bilbao. Números... E o campeão espanhol era o Atlético Bilbao. Exatamente. E logo depois ganhou a campeã espanhola, a Real Sociedad. Foram 3 anos ali de domínio basco no Campeonato Espanhol. O Ancelotti, ele perde 4 jogos, levando 16 gols do Barcelona. Ele perde 3 títulos em duelos diretos com o Barcelona. Isso é algo que, nas passagens anteriores dele, era algo absolutamente impensável. Então, de certa forma, o Ancelotti ele não chega à seleção brasileira no auge da carreira dele. Ele chega algumas temporadas, ou pelo menos uma temporada, depois do momento mágico que foi conquistar o 5º título da Champions League. Pode ser uma temporada ruim para ele, mas pode ser também o início de um momento mais turbulento na carreira dele, PVC. E pode ser um novo momento para ele também. PVC, deixa eu só voltar lá, claro. Acho que é interessante, a gente estava vendo lá os clássicos do Real Madrid contra o Barcelona nesta temporada, 4-0, 5-2, 3-2 e esse último 4-3. E eu gosto das expressões faciais também. Vai ser interessante, a sobrancelha, vai ser interessante de acompanhar. Escolher foto é uma delícia, né? Porque a gente faz, para fazer o site, para fazer o blog, você fica olhando que foto você vai escolher, é muito bom. Tem mais um jogo em Nova Jersey, né? Foi um jogo de pré-temporada, mas na temporada, que é o que conta, de fato, como o Thiago está dizendo, desde 83, 82, 83, o Real Madrid não perdeu os 4 jogos, e dessa maneira cachapante para o Barcelona. Como o Thiago está falando, para a carreira do Ancelotti pode ser muito importante, pode ser um divisor de águas na história das Copas. Porque, como eu disse agora há pouco, nunca um técnico estrangeiro ganhou por uma seleção uma Copa do Mundo. O Ancelotti vai sonhar com isso. E que momento ele chega? Pode complementar, PVC. Que momento ele chega? Em que momento ele chega, né? A gente está vendo, inclusive, a nossa tarde ali do Arantes colocando, né? Não é o auge, foi uma temporada muito difícil para ele. Qual é o momento, esse momento de carreira do Ancelotti? É um momento igual, porque o problema do Real Madrid nesse ano não foi o Ancelotti. O problema do Real Madrid foi projetar um time com Rodrigo, Vinícius, Bellingham e Mbappé. O problema do Real Madrid foi a inclusão do Mbappé. E o Ancelotti é um técnico extremamente diplomático, no sentido de que é isso que a instituição quer, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos fazer um time para o Mbappé jogar. E o Mbappé foi o maior artilheiro da história do Real Madrid na primeira temporada, na temporada de estreia. Ele chegou ontem a 39 gols. O recorde era do Zamorano há 31 anos, quando o Zamorano estreou sendo campeão espanhol e fazendo 37. O Mbappé já tem 39 e faltam 3 jogos. Então, o Real Madrid queria o Mbappé. O Real Madrid teve o Mbappé e não teve o título. Nenhum título. O Real Madrid escolheu isso.
Então, isso não é responsabilidade do Ancelotti. O Ancelotti continua no mesmo momento. Cara, eu adorei falar com o Arrigo Sacchi de novo. Pela 4ª vez na minha vida, eu falei com o Arrigo Sacchi. O Arrigo Sacchi é um gentleman, tá com a voz fininha, velhinha, começando a ficar doente. Mas ele fala, a história que ele conta que é maravilhosa, ele fala assim, que quando ele quis contratar o Ancelotti como jogador, em 87, e o Berlusconi disse para ele, consultei os médicos, e os médicos disseram que ele tem problemas sérios nas pernas para jogar futebol em alto nível. E o Ancelotti respondeu, o Arrigo Sacchi respondeu, mas eu não quero contratar o jogador por causa das pernas, eu quero por causa da cabeça. E foi isso que ele fez. Por isso que o Ancelotti por isso que o Arrigo Sacchi levou o Ancelotti para ser assistente técnico dele. Ele fala, ele tem uma capacidade que outros técnicos não têm, de entendimento do ambiente. E por isso é muito importante falar com o Casemiro. Não necessariamente ter o Casemiro aqui dentro da seleção, mas ter o Casemiro por perto. Porque o Casemiro sabe toda a crise da CBF, desde o Rogério Caboclo. O Casemiro, junto com o Danilo, que está no Flamengo, foram 2 lideranças absurdas no processo de trazer a Copa do Mundo, a Copa América para o Brasil em 2021, quando o Rogério Caboclo entrava na concentração para falar com os jogadores, num estado que as pessoas desconfiavam de como é que ele estava fisicamente, e falava com as pessoas e dizia para os jogadores, não, a Copa América não vai ser aqui. E de manhã e de tarde a Copa América era aqui. E os jogadores diziam que não queriam. E ali teve um grupo de lideranças que a seleção, a partir desse núcleo duro da seleção brasileira de 2021, que perdeu, foi quando a Argentina criou um núcleo duro que venceu, e que venceu tudo de lá para cá, aquele núcleo duro da seleção brasileira é muito valioso para montar um novo trabalho, que é o Alisson, que é o Danilo, que é o Thiago Silva, que não vai voltar a jogar, que é o Casemiro, que é o Danilo, que foram os caras que falaram para a CBF, não, cara, não pode ser assim. A gente tá faltando o quê? Tá faltando coesão, tá faltando respaldo, tá faltando trabalho, tá faltando você dizer, precisa ter o melhor voo direto daqui para os Estados Unidos e ter. Tá faltando chegar na concentração da seleção brasileira e dizer, a concentração precisa ter quartos individuais e um local para a comissão técnica trabalhar, e tem. Não é ficar regulando se vai ter gelo, não sei se a história é verdadeira, mas se vai ter bacia de gelo, está gastando muito dinheiro com gelo, ou pouco dinheiro com gelo, não é aqui que está a economia. Entendeu? Se você gasta 75 milhões, se você gasta 215 mil reais mensais com 27 presidentes de federação de mesada, você não pode economizar no gelo do vestiário. Você não pode economizar no hotel dos jogadores. Então, deste ponto de vista, a chegada do Ancelotti é muito valiosa. Sim. E o fato de o Ancelotti se cercar, de conhecer o Danilo, de conhecer o Casemiro, de ter jantado com o Alisson em Liverpool, quando ele trabalhava no Everton, isso é muito valioso. Isso pode ser muito valioso para criar um núcleo duro pesado, de dizer, o ambiente tem que ser forte. Se o ambiente for bom, a seleção brasileira vai ser forte. Porque isso, Edinaldo, sem alguém dizer para ele, Edinaldo, é assim que faz futebol. Ele não vai fazer. Porque ele vai regular na economia pequena, em vez de gastar no que tem que gastar.